Olá, meus amados. Eu quero aqui fazer essa postagem mais como um reforço da aula que tivemos ontem, com os nossos alunos do curso Bacharel em Teologia, embora seja de fato direcionado a eles, mas vou estar disponibilizando essa gravação para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, YouTube, Instagram, enfim. Mas é como um acréscimo daquilo que discutimos ontem a respeito da igreja, tendo esse olhar sobre a nossa sociedade, visto que a matéria é igreja e sociedade. E qual é o ponto especificamente que eu quero aqui trazer um pouco mais de informação? É sobre algumas características que a igreja, grande parte da igreja evangélica, e também principalmente a pentecostal ou as pentecostais, visto que a gente não tem uma única denominação, uma única representante do pentecostalismo no Brasil. Nós temos, é um desdobramento assim quase que infinito. E o ponto que eu quero abordar é sobre essa igreja que muitas vezes, pelo fato de estar assumindo tendências, como por exemplo, como eu disse, principalmente igrejas pentecostais, não que algumas também históricas não tenham feito isso, elas têm assumido algumas características de igrejas norte-americanas, como por exemplo a música worship, e eu não estou aqui reprovando, a minha crítica não é 100% aí, das músicas worship, embora eu pense na minha análise, são pobres teologicamente, são infantilizadas, são poeticamente, são muito superficiais, mas só estou trazendo uma característica. Então, worship, chamadas igrejas de parede preta, luzes, fumaça, toda uma tendência de igrejas norte-americanas, e eu quero que vocês me entendam em que sentido. Eu não estou fazendo a crítica pela crítica, e não é pelo fato de a igreja ter a parede preta, não é por ter as luzes coloridas, o jogo de luzes ali, não é por ter, de repente, esses aparatos e esses acessórios em si. O que eu quero aqui chamar a atenção e a reflexão é para que nós possamos pensar em públicos que nós não podemos deixar de alcançar. Por exemplo, quando nós temos a música como esse estilo, muito alto na igreja, muitos instrumentos, muito barulho, ali mesmo de fato uma coisa muito intensa, e aí vocês façam uma análise, nesses contextos, na igreja com esses perfis, ou nas igrejas com essas características, a gente percebe um número muito baixo de velhos, de idosos, de pessoas de idade mesmo, que têm a dificuldade desse ambiente muito barulhento. Nós temos também, e aí esse é mais um ponto que eu quero enfatizar, dos autistas, porque nós estamos no mês da consciência, o mês internacional da consciência sobre o autismo, dia 2 agora de abril, especificamente. Então nós temos assim um ambiente horrível, um dos piores ambientes para um autista, muito barulho, muito estímulo visual, os telões, as luzes, como eu falei, então isso impede, não só dificulta, isso de fato impede que famílias, que tenham aí filhos autistas, jovens, adultos autistas, permaneçam no nosso contexto, frequentem nossas igrejas, sejam parte das nossas igrejas. Então, pensando nesse público, eu proponho que a gente reflita, que a gente pense, se nós não devemos simplificar um pouco mais as nossas liturgias, se nós não devemos estar renunciando mais os gostos pessoais, os desejos de ser talvez contemporâneo, de estar atendendo, sabe, de repente essa tendência, atendendo essa tendência dessa igreja norte-americana que vem influenciando o Brasil, como tudo, como eu disse, na música, na liturgia, na própria teologia, infelizmente também, muita coisa ruim a gente tem absorvido, tem coisas boas, mas muitas ruins, Então, como eu disse, não é a crítica apenas, como alguns querem falar, a igreja da parede preta. Para mim, a parede preta é uma coisa indiferente. Agora, o que eu quero focar é sobre
essa liturgia, né, de muito barulho, muito estímulo, onde nós impedimos, né, pessoas que não sabem identificar, e aí a gente está falando de ministérios infantil, por exemplo, né, quando não sabem identificar lá um autista, seja de suporte de nível 1, 2 ou 3, né, o 2 ou 3 talvez seja uma coisa assim um pouco mais evidente, mas assim, pessoas do ministério infantil que não são treinadas para ter esse olhar, né? A igreja em si, muitas vezes, não consegue estar lidando, né, com crianças que são atípicas, né, e ali não tem o mesmo comportamento, né, porque isso é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Ele diz, tem várias características que eu não quero entrar nesses detalhes, né, não é o propósito. Meu foco é como nós devemos, né, ou deveríamos refletir sobre a nossa liturgia, né, simplificá-la. Por que nós precisamos de tudo isso? Então nós impedimos, por exemplo, muitas vezes nós dificultamos o outro público, né, estou falando de um terceiro público agora, que são surdos. Nós não nos preocupamos em treinar a recepção da igreja, os intérpretes, as próprias músicas, letras simplificadas, né, acessíveis na linguagem. O pregador, ele não, muitas vezes, pensa nesse público, né, não procura conhecer o universo da comunidade surda, que são 10 milhões que nós temos no Brasil, e apenas 1% são cristãos, e mesmo esses 1% cristãos, a dificuldade que tem dentro das nossas igrejas evangélicas. Então, eu penso que nós temos que refletir sobre isso, né? Esses gostos pessoais, essas preferências, e eu nem estou entrando no mérito se isso é bíblico, se é teológico, correto, não é isso. Eu estou aqui pontuando sobre as nossas igrejas serem igrejas para o nosso tempo, e não excluir mais nenhum grupo da nossa sociedade, porque os autistas, e cada vez mais tem chegado para nós, né, essa consciência, a ciência tem contribuído muito, né, as ciências humanas, a psicologia, a sociologia, a filosofia, têm nos trazido essas consciências, e a partir então dessas informações nós precisamos fazer adaptações, mas adaptações não para que possa preencher, de repente, como eu disse, um desejo pessoal, né, um gosto pessoal, atender uma tendência, porque as igrejas estão fazendo isso, é uma tendência. A tendência é isso, né? As igrejas vão reproduzindo. Você vai numa igreja em um estado, você vai no outro estado, as músicas são as mesmas, a liturgia é a mesma, a configuração é a mesma, né? Você não tem a originalidade daquela comunidade de fé plantada naquela região para justamente manifestar o evangelho naquele contexto. Então eu quero só que os pastores, os irmãos, os líderes reflitam sobre isso, né? As nossas liturgias, as complexidades cada vez mais que nós temos criados em toda essa liturgia elaborada, sofisticada, isso tem contribuído de fato para que possamos alcançar todos os públicos, ou nós estamos apenas preocupados em estar alcançando um público específico para atender uma clientela, porque existe essa tendência, né, sofisticada, e queremos ser essa igreja não contemporânea que de fato entenda o seu tempo, mas talvez aquela que queira ser atual no sentido de que tem aí uma configuração, porque nós abraçamos de fato aquilo que nem é original nosso. Eu não estou dizendo que tudo de fora é ruim e que tudo de dentro aqui é o correto. Eu só estou aqui propondo uma reflexão para que possamos então pensar nisso. O Evangelho, uma comunidade de fé, uma igreja cristã evangélica deve pensar nos velhos, deve pensar na comunidade surda, deve pensar nos autistas, que é a ênfase que eu estou dando por conta do mês, né? E como eu disse, todos esses estímulos, barulhos e esses amparados, isso dificulta, isso impede que muitos autistas possam participar, possam se achegar a Jesus, conhecer Jesus através de uma igreja cristã evangélica, das nossas pregações, enfim. Pais, famílias, muitas vezes não conseguem trazer seus filhos e também não conseguem frequentar a nossa igreja por conta de toda essa dificuldade. Então, o meu incentivo é que pastores comecem a estudar, a pensar sobre isso, a treinar os seus líderes, né? Formar, capacitar os seus líderes, tanto de ministério infantil quanto também de recepção, para que identifique cadeirantes e tantos outros públicos mais que nós poderíamos citar aqui, para que a gente pudesse pensar nessa igreja includente, nessa igreja que não deixa ninguém de fora, nessa igreja que mais e mais pense menos em si,
mais vezes pense menos em si e pense mais no outro. Nós não somos igreja, não devemos edificar a igreja para atender os nossos gostos pessoais, as tendências que tem por aí, e sim para levar o evangelho de Cristo a toda a criatura, principalmente esses que são já excluídos da sociedade, já segregados na sociedade, têm as suas adversidades que a maioria não tem, são atípicos, né? Os neurodivergentes, as famílias atípicas. Então a gente precisa pensar principalmente, nós não existimos para nós existimos para servir os outros. Então nós que talvez não temos algumas limitações, alguns obstáculos na vida, algumas dificuldades, somos nós que temos que nos adaptar a essas pessoas e não elas a nós. Fica essa reflexão e eu penso que nós devemos sempre evoluir como igreja, inserido numa cultura, numa realidade e assim manifestar a natureza de Cristo, que muitas vezes renuncia àquilo que julgamos ser até de direito, mas para que o outro seja beneficiado.